Está no ar mais um Ponto K-Pop, o meu nome é Babi Dewitt e eu tô no comando do nosso programa semanal favorito, onde a gente vai falar de novos MVs, notícias e assistir a muitos especiais de K-Pop. E o programa de hoje é a primeira parte do nosso especial do grupo EXO, que fez aniversário de 14 anos desde o debut agora em abril e que, por continuar aí sendo obviamente um dos maiores grupos de K-Pop da história, merece a nossa homenagem. O EXO é um grupo formado pela SM Entertainment, casa de outros artistas gigantes como H.O.T., TVXQ, Girls' Generation, SHINee e atuais como NCT, Rise e aespa, por exemplo. O EXO teve seu debut oficial em 8 de abril de 2012 com o grupo separado em duas units, o EXO-K, que as promoções seriam focadas na Coreia, em coreano, e o EXO-M, com foco na China, em chinês. Ao todo, 12 integrantes faziam parte do EXO. Suho, Baekhyun, Chanyeol, Dio, Kai e Sehun do EXO-K e Xiumin, Lei, Chen, Chris, Luhan e Tal do EXO-M. Eles debutaram com a música e o MV de Mama e revolucionaram a indústria da época com 23 teasers de pré-debut dos 12 integrantes, chamando muita atenção para o mais novo grupo da SM Entertainment. O conceito também era inovador. A lore de que os 12 integrantes eram seres com superpoderes vindos do Exoplanet para poder proteger o equilíbrio do universo. A ideia é que no início aí, no MV inicial de Mama, essas forças iriam se reencontrar para salvar a árvore da vida. Por esse e outros motivos, o EXO é considerado o primeiro e um dos mais importantes grupos da terceira geração do K-pop. Depois de terem recebido prêmios de melhor novo grupo asiático no Mama em 2012 e o de grupo mais popular no Top Chinese Music Awards, o EXO decolou ainda mais na indústria em 2013. No primeiro semestre do ano foi lançado o primeiro álbum do grupo chamado XOXO, onde todos os 12 integrantes se uniram para lançar o single Wolf, misturando as units coreanas e chinesa. Wolf é uma grande controvérsia aí no fandom, embora gostando ou não, todo mundo admita que é um ícone, um marco impossível de ignorar na carreira do EXO. Isso porque o Wolf seguiu mostrando que o grupo experimentaria estilos, conceitos, sons e ritmos e que não seria só mais um grupo pop de K-pop. O EXO tinha chegado para incomodar, para chamar atenção, para criar e confrontar tendências. Ainda em 2013, o EXO lançou o single Growl, parte da versão repaginada do álbum XOXO que transformou o grupo em um dos maiores da terceira geração do K-pop. Growl virou um fenômeno absoluto na Ásia, vendendo mais de 1 milhão de cópias, algo que pra época, gente, era muito raro no K-pop, fazendo com que o EXO se tornasse o primeiro artista de K-pop em 12 anos a ultrapassar essa marca. XOXO foi um marco tão importante pro K-pop que recebeu o The Sun nas principais premiações de 2013 na Coreia, além do prêmio de álbum do ano no Mama, tornando o EXO o grupo masculino mais jovem a receber esse prêmio. Growl também se tornou um ícone cultural, sendo até hoje uma das músicas mais tocadas, mais reproduzidas por outros grupos e com uma das coreografias mais famosas na história do K-pop. Pois é, às vezes você nem sabe, mas todo final de ano, quando assiste às apresentações natalinas de vários grupos de K-pop atuais, quando assiste a reality shows coreanos em dezembro, ou simplesmente vendo as redes sociais de qualquer grupo de K-pop nessa época, você tá ouvindo o EXO. Isso porque em 2013 o EXO se oficializou como os Reis do Inverno com o seu primeiro EP especial chamado Miracles in December, com algumas músicas que mudariam a história do Natal na Coreia para sempre. Todo ano, desde então, a música First Snow viraliza em programas, realities e hoje em dia também, principalmente nas redes sociais, com dancinhas e vídeos fofos de pessoas do mundo todo que às vezes nem sabem que estão dançando e cantando uma música do EXO. Eles também marcaram a indústria com o lançamento do MV de Miracles in December, a primeira balada super famosa do grupo, cantada pelos vocais principais das duas units do EXO, Chen, Baekhyun e Dio, colocando as vozes deles em grande destaque pela primeira vez. E 2014 foi um ano difícil pro EXO e pros fãs, ao mesmo tempo que colocou mais alguns grandes hits na indústria. No início do ano, o terceiro álbum do EXO foi lançado, chamado Overdose, dividindo o grupo novamente em duas units para poder promover em coreano e em chinês. Ele se tornou o EP mais pré-encomendado da história, alcançando posições em paradas mundiais da Billboard, batendo vários recordes e ganhando diversas premiações. O MV de Overdose também marcou a história do EXO por ter sido o último clipe do grupo a ter todos os 12 integrantes juntos. Isso porque, ainda em 2014, dois membros chineses do EXO-M, o Chris e o Luhan, saíram do grupo com processos abertos contra a SM Entertainment
Entertainment por diversos problemas, incluindo maus tratos, tratamento diferenciado e exaustão física. O EXO, então, continuaria com 10 integrantes. E que 2015 foi um ano gigante pro K-pop num geral, a gente já sabe, e o EXO tá incluso nisso. Foi nesse ano que eles tiveram a sua segunda turnê, além do lançamento do segundo álbum de estúdio chamado Exodus, que quebrou recorde na Billboard 200 como o artista coreano de maior colocação na história. Em 2015 também foi lançado um dos maiores sucessos da carreira do EXO, o single e o MV de Call Me Baby, que fez história dentro e fora do K-pop na Coreia, se tornando aí um marco da cultura pop coreana e lembrado até hoje como um dos maiores hits do ano. Além de ser um dos MVs mais assistidos do grupo no YouTube, com quase 350 milhões de visualizações. E Call Me Baby foi tão especial quanto triste para os fãs do EXO. Isso porque, apesar de ser um marco aí musical na história, foi também o último MV e o último single do grupo com a participação de outro membro chinês, o Tao. Em abril de 2015, o pai do Tao publicou uma carta pública expressando seus sentimentos e a sua preocupação com a saúde do filho. Ele pedia que o seu filho se retirasse do grupo e voltasse para a China devido à falta de apoio da SM Entertainment. Mesmo com as tentativas de negociação, foi oficialmente anunciado que o Tao não faria mais parte do grupo e que o EXO continuaria dali para frente com 9 integrantes e somente com um membro chinês, o Lay. Em meio aos problemas e processos, o EXO lançou o single e o MV de Love Me Right, que apesar de tudo fez bastante sucesso, tornando o EXO o primeiro artista a realizar um show em um dome na Coreia, que é o primeiro, maior e único estádio coberto do país, onde até então só se realizavam jogos de beisebol. A título de curiosidade também, Love Me Right fez tanto sucesso que recentemente apareceu como parte da trilha sonora do filme Guerreiras de K-pop na Netflix, como uma das músicas aí usadas de inspiração para a criação dos Saja Boys. E 2015 ainda teve mais sucesso, tá? Em dezembro, como Reis do Inverno, o EXO lançou um EP especial de fim de ano chamado Sing For You, que quebrou recordes de vendas na primeira semana. O mais legal é que parte dos lucros desse álbum foram doados para a campanha Smile For You da UNICEF em parceria com o EXO e a SM Entertainment para poder apoiar a educação musical para crianças carentes em toda a Ásia. Sing For You é uma das baladas mais famosas do grupo, com um MV emotivo, sensível e cheio de sentimentos, mostrando os 9 integrantes depois de tantos problemas e perda de membros se apoiando um ao outro e mostrando como eles ainda são uma família e como se apoiariam ainda mais como um grupo dali pra frente. E o conceito de 2016 do EXO virou uma chave, se tornando mais dark e sombrio até então. De acordo com a lore do grupo, esse seria o momento em que os membros estariam lutando contra a Red Force, uma força que tenta destruir a árvore da vida e o planeta Terra. Na história do EXO em si também é um momento icônico. Eles usaram os problemas e a saída de membros como combustível para esse momento mais dark, incorporando a dor e sofrimento como parte da lore e dos MVs seguintes. Com o lançamento do terceiro álbum, Exact, que bateu diversos recordes e ganhou vários prêmios, o EXO lançou 2 MVs que marcaram essa luta do grupo contra a Red Force. Em Lucky One, o EXO aparece acordando num laboratório, sendo controlados pelos robôs inimigos e tentando fugir das garras da Red Force usando seus poderes. Já em Monster, single e MV que se tornaria um marco na carreira do EXO, uma das músicas mais importantes da história do K-pop até hoje, o grupo consegue fugir e acaba incitando uma luta, uma rebelião contra os soldados inimigos, mostrando que eles não estão para brincadeira quando o assunto é salvar o mundo e performar uma coreografia sensacional com vocais incríveis enquanto eles fazem isso. Seguindo o conceito dark e sombrio, ainda em 2016, o EXO lançou uma versão repaginada do álbum Exact chamado Lotto, que, como estava virando costume, também ficou aí na primeira posição dos charts sul-coreanos, além de ganhar várias premiações. Junto do álbum foram lançados o single e o MV da música Lotto, que representa aí o momento em que, na lore do grupo, o EXO tá formando a rebelião, teoricamente após o MV de Lucky One. Seria tipo um prequel de Monster, a formação da ideia de revolta antes deles serem presos pelos soldados inimigos. Em Lotto, o EXO aparece jogando, apostando, queimando dinheiro e brigando, mostrando que não é aquela vida material que realmente importa, que tudo aquilo está sendo feito com um objetivo, salvar o mundo, que no MV é representado por uma garota que usa roupas brancas, longas e angelicais. Enquanto o EXO
lutava com a Red Force nos MVs e contra os problemas contratuais na vida real, ainda em 2016 eles deram mais um passo na carreira e lançaram a primeira subunit oficial chamada EXO-CBX. Essa unit era formada pelos integrantes Chen, Baekhyun e Xiumin e ficou muito popular e muito famosa desde o início. Isso porque, claro, a unit contava com dois dos maiores vocais do grupo e do K-pop, o Chen e o Baekhyun, além de uma das personalidades mais marcantes e carismáticas do EXO, o Xiumin. Hoje em dia, em 2026, os três membros do CBX já não fazem mais parte da SM Entertainment e estão em disputas judiciais com a empresa, tendo sido impedidos de fazer parte das promoções do EXO há alguns anos. Mas, no coração dos fãs pelo mundo todo, eles ainda fazem parte do grupo de alguma forma e o EXO vai ser eternamente composto por 9 integrantes, independentemente do que a empresa fizer. E o Ponto K-Pop de hoje fica por aqui, mas não fica triste que na semana que vem a gente tá de volta com a segunda parte do especial do EXO. Não esquece de comentar bastante sobre o programa usando a hashtag #KPop em todas as redes sociais e de marcar a gente. A gente tá de olho em tudo que vocês postam e a participação de vocês é muito importante para os próximos programas. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!